Soltar é suficiente? É isso que eu quero discutir com você nesse vídeo. E eu já vou lhe dar um spoiler. A resposta é não. E eu quero lhe explicar por quê. Mas antes de começar, se você é novo aqui no canal, faça logo sua inscrição. E se você já me acompanha ou acabou de se inscrever, deixe logo o seu like. Não esqueça de deixar um comentário e compartilhar esse vídeo. Deixa eu dar um gole do nosso café. Forte, sem açúcar e delicioso, como a vida é. Então vamos lá. Soltar não é uma técnica milenar, não é uma técnica antiga, sabe? Não tem nada de místico em soltar. Soltar é uma capacidade que todos nós temos. Soltar surgiu com um homem chamado Lester Levinson. Ele, aos 42 anos de idade, ele lutou muito para conseguir as coisas que ele queria e venceu. Ele estava morando numa cobertura, na área nobre de Manhattan, dava para o Central Park. Ele se dava bem com a família, ele tinha amigos que o amavam. Naquela época, 1952, tinha 2 mulheres que pediram ele em casamento. Se hoje isso já não é muito comum, imagine naquela época. Só que para conseguir isso, Lester, ele deu tudo de si, ele deu sua vida. Então, aos 42 anos, 1952, ele teve a segunda parada cardíaca dele. Foi parar no hospital, sobreviveu, mas em 1952, a medicina não tem os recursos que tem hoje. E ele foi mandado para casa para esperar o inevitável. Ele estava moribundo, terminal. Esperar o momento. E ele, como ele tinha aquela personalidade tipo alfa, ele chegou em casa decidido a resolver a coisa, Bom, se eu vou morrer, então eu mesmo vou resolver isso. Só que quando ele chegou em casa, ele resolveu aproveitar os últimos dias, quem sabe as últimas semanas de vida dele, para buscar respostas que ele sempre buscou, mas não encontrou durante a vida. E ele começou a revisar a vida dele. E ele pegou todos os momentos, sabe, tristes, os momentos de raiva, os momentos de traição, os momentos de mágoa, os desejos frustrados dele, todas as situações que ele viveu, toda essa bagagem emocional que nós todos carregamos. E ele começou a puxar eles para a memória. E ele descobriu que ele podia soltar aquilo. Totalmente diferente do que hoje se recomenda. Ele não estava ressignificando. Não. Ele estava buscando na memória exatamente como aconteceu. Se aquilo tinha sido uma traição, foi uma traição. Se alguém fez mal a ele, fez mal a ele. Se alguém ofendeu ele. Mas ele estava simplesmente... Ele podia segurar aquele sentimento ou... ele podia simplesmente aceitar que aquilo aconteceu, como aconteceu, e deixar ir. E ele foi fazendo isso com todas as situações da vida dele. E ele começou a perceber que ele estava ficando mais leve e mais feliz, soltando toda aquela bagagem emocional, todas aquelas frustrações emocionais. E ele descobriu que isso é uma capacidade que todos nós temos, Nós seguramos as coisas. Eu vi uma vez um grande mestre dizer assim, que nós somos capazes de abrir mão de qualquer coisa, menos das nossas dores. E Lester, ele estava simplesmente aceitando cada situação do jeito que era e amando do jeito que era. Aquilo aconteceu daquele jeito e tá tudo bem. Sem ressignificar, sem nada, simplesmente deixando que aquela tristeza fosse embora, deixando que aquela mágoa fosse embora, deixando que aquele desejo que não foi realizado, o desejo ir embora, o medo que ele sentiu em determinadas situações fosse embora, as raivas, as mágoas, tudo. E ele começou a soltar, e ele começou a perceber que ele estava cada vez mais leve e cada vez mais feliz, sem toda aquela bagagem. Porque Lester, ele, para chegar onde chegou, ele era uma
pilha de ansiedade. Para você ter uma ideia, ele chegou a frequentar um psiquiatra durante 4 anos. 4 anos. Esse psiquiatra era um colega de Einstein, né? Trabalhava junto com Einstein na mesma faculdade. E durante 2, 3 sessões por semana. Esse psiquiatra chegou para Lester e disse: Lester, você não tem jeito, não tem solução para você. Né? Hoje um psiquiatra não pode dizer isso para uma pessoa, mas para ele foi. Ele não tinha jeito, porque ele era uma pilha de ansiedade. E ele foi soltando isso. Ao mesmo tempo, ele percebeu que o problema cardíaco dele curou. As úlceras curaram. Ele ficou curado. Em 3 meses e 90 dias, soltando sistematicamente. Uma das coisas que nós não entendemos sobre soltar é porque nós seguramos e soltamos para ter, né? Ele não, ele soltava tudo. Esse é o maior erro que nós cometemos ao soltar. Ele soltava tudo. Soltava a preguiça, o desejo de ser. Ele começou soltando as emoções, depois ele foi nas raízes, né? Porque essas raízes é o que nos atrapalham. Desejo de aprovação, né? Desejo de controlar o que os outros pensam a respeito da gente. E ele percebeu que quanto mais ele soltava essa necessidade de aprovar, de ser aprovado, né? Mais ele tinha liberdade. Ele não tinha mais problema, né? Não tinha mais ofensa, porque se fulano pensa isso de mim, não tem problema. Eu não preciso da aprovação de ninguém. Ele tinha liberdade de fazer o certo, de ser quem ele era, independente de qualquer outra pessoa. Ele começou a soltar o desejo de controle. Esse desejo de controle também é resistência. A gente quer que tudo seja do nosso jeito. As coisas, mesmo que as coisas deem certo, mas a gente fica chateado porque não deu certo do jeito que a gente queria. A maioria das pessoas, se você pergunta se elas querem estar certas ou serem felizes, elas preferem ser infelizes e certas, né? Pode até dizer que não, mas na prática é. E ele começou a soltar o desejo de segurança, o medo, né? De insegurança, o medo do que ia acontecer com ele. O medo de não ter dinheiro, o medo de não ser amado, o medo, sabe? Toda essa segurança emocional, segurança psicológica, segurança financeira, segurança física, que a gente vive se vendendo através disso. E desejo é falta, né? Então ele estava soltando os desejos de aprovação, controle e segurança. E ele percebeu que quanto mais ele soltava isso, mais ele podia ser quem ele era e mais aprovação ele tinha, especialmente dele mesmo, porque muitas vezes nós estamos buscando aprovação nos outros porque nós não nos aprovamos. Ele tinha controle, ele podia deixar que as pessoas fossem quem são, agissem como agem, e ele tinha liberdade de agir como ele achasse correto, e ele não precisava mais agir movido pelo medo. Então, além de ser curado, ele se tornou muito mais leve, muito mais livre, muito mais feliz. E aí, depois de 90 dias, ele estava curado. Ele começou a querer mostrar para as pessoas que ele poderia ter conquistado tudo aquilo que ele conquistou sem se matar para conseguir. Simplesmente soltando. E por isso que soltar enriquece. Quem solta enriquece. É o nome do nosso curso. Está aqui embaixo, as inscrições estão abertas, né? Vá lá e faça a sua inscrição. Porque soltar realmente funciona. Agora, quando você solta tudo. Você solta o controle, você solta e você passa a agir sem resistência. Nós, durante o dia, nós nos cansamos muito com resistência, não é? Mas vamos lá, vamos continuar. Porque soltar não é suficiente. Então ele começou a mostrar como ele poderia conquistar
posses, conquistar o que ele quisesse sem se matar. Uma das primeiras coisas que ele fez foi conquistar, né, um prédio de apartamentos sem entrar com nenhum tostão, né? Simplesmente soltando, ou seja, ele começou a ficar muito mais rico sem o estresse, sem a ansiedade, simplesmente agindo livremente, fazendo o que era certo. Agora, por que soltar não é suficiente? Se nos traz tudo isso? Porque Lester, ele ficou no meio do caminho. Eu quero que você imagine uma vida onde você possa conquistar tudo que você quiser. Você possa ter tudo que você quiser. Você possa ter, ser, fazer tudo que você quiser. E agora? Né? Você quer um carro? Você conquista seu carro. Você quer uma casa? Você conquista sua casa. Você quer uma viagem? Você conquista sua viagem. Você conquista tudo que você quer. E agora? Qual é o sentido da vida? Qual é o motivo da vida? É aí onde Lester parou no meio do caminho. Porque com o tempo, ele simplesmente, eu quero entrar só num conceitozinho aqui. Sabe, a maioria das pessoas dizem que você tem que sair da sua zona de conforto, não é? Na verdade, eu não estou vendo ninguém na zona de conforto. Ninguém está na zona de conforto. Você está numa zona de desconforto. E você só não sai dela por medo que, se você sair, pode ficar mais desconfortável ainda. Estou errado ou eu estou certo? Pare para pensar. Você está na sua zona de conforto. Eu sempre achei essa colocação meio ridícula. Mas Lester não. Lester, ele realmente encontrou a zona de conforto. Ele encontrou uma zona onde ele não precisava de nada e ele podia ter o que ele quisesse. E pronto. E agora? O que é que acontece agora? Nada, né? Para que eu tô aqui? Qual é a minha função aqui? É só para isso? Né? Eu consegui dominar o jogo da vida. É como você tá jogando um videogame e você vai construindo seu personagem e você chega no final do jogo e você venceu o jogo. E agora? Né? Deixa eu apresentar para você uma outra pessoa, um homem chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl viveu mais ou menos na mesma época que Lester, mas eles foram conterrâneos. Mas Viktor Frankl, ele teve uma vida bem diferente, porque ele acabou sendo prisioneiro num campo lá do Bigodinho, num dos piores campos do Bigodinho. E lá, nas piores situações, ele encontrou a liberdade. E tem uma frase de Viktor Frankl que é muito importante. Viktor Frankl, ele diz que quanto mais você busca a felicidade e o sucesso e transforma a felicidade e sucesso como alvo, como objetivo a ser alcançado, mais você vai errar. E foi isso que Lester fez, né? Ele conseguiu. E agora? E quando Lester morreu, é porque ele não tinha mais sentido na vida dele. A vida dele, pronto, né? O que é que mais eu vou fazer aqui? Nada. Ele viveu mais, ele teve aquela parada cardíaca, ele ia falecer aos 42 anos, ele viveu mais 42 anos, ensinou um monte de gente a soltar, como eu ensino você a soltar, e soltar realmente lhe traz tudo isso, né? Eu tenho muitos pastores que são meus alunos, muitos psicólogos que são meus alunos, muitas pessoas melhoraram de vida muito soltando, emocionalmente, financeiramente, em todos os sentidos, né? Casamentos foram salvos soltando. Só que
soltar tem um limite. Viktor Frankl, na frase dele, onde ele diz que quanto mais você transforma a felicidade e sucesso no alvo, mais você vai errar, ele completa dizendo que sucesso, o verdadeiro sucesso e a verdadeira felicidade só é alcançável, só é possível como efeito colateral de quando você coloca sua vida a serviço de uma causa maior, a serviço de um ser maior. Esse é o grande ponto. Então, de que adianta você ter uma vida boa aqui na Terra? Nós somos mortais, sim ou não? Mas cedo ou mais tarde, o vício da juventude vai embora e nós vamos engilhando até o dia em que voltaremos ao pó. E qual é o sentido maior dessa vida? Se você não buscar algo maior, o soltar, ele vai simplesmente lhe proporcionar uma vida leve e feliz. Se é isso que você quer, soltar é suficiente. Mas se você quer algo mais, você precisa se colocar a serviço. E aí é onde soltar também tem um fator fundamental. Porque muitas pessoas, e é como eu disse, muitas pessoas, muitos pastores, inclusive são meus alunos. Porque quando Jesus diz assim, não vos preocupeis com o dia de amanhã, nós nos perguntamos como. Muitas vezes quando na Bíblia diz assim, ore incessantemente, entregue a Deus as suas preocupações, as suas ansiedades, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, não temas. Soltar tem um papel fundamental. E aí uma coisa onde os alunos de Lester também erraram, porque Lester, ele orava antes de soltar. Lester Levinson, ele orava. Eu não posso dizer que ele era um cristão, né? Mas ele orava. Ele sabia que existia algo superior. Embora ele tenha alcançado aquela zona de conforto e ficou ali. Mas, se você quer que a sua vida tenha um verdadeiro sentido, esse sentido não pode ser simplesmente conquistar as coisas que você quer. Conquistar o que Lester chamava de imperturbabilidade. A imperturbabilidade de Lester era essa zona de conforto. Eu estou bem, nada me perturba. Não é esse o sentido da vida. O sentido da vida é você colocar a sua vida a serviço de algo maior, de um ser maior do que você. E soltar é uma porta que lhe permite entender isso de forma muito, muito mais clara. É isso que eu tinha para dizer para você. E eu quero saber se você entendeu, se você tem algum comentário, se você tem alguma pergunta. Um beijo para você. Deus lhe abençoe.